E eu quero continuar a pregação que comecei hoje pela manhã, que fala a respeito do ministério de Jesus, que ele passou pelas águas do batismo, foi cheio do Espírito Santo, e depois foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto, e ali o Senhor batalhou e venceu, porque Ele é vencedor, amém? Então, verso 21 diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado, me comprazo, me alegro. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate. Assim vai toda a genealogia do Senhor, descrita pelo servo do Senhor Lucas, até o final, que diz filho de Deus. Capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, até ocasião oportuna. Somente até aqui. Pai Celestial, bendito seja o teu nome, pela graça que temos de ter a tua palavra em nossas mãos. Nós te pedimos, Pai, que ela não fique somente em nossas mãos, mas que o Senhor, pela sua graça e poder, a plante, Senhor, ó Deus, em nossos corações, em nossas vidas, e que esta semente boa, maravilhosa, que é a tua palavra, produza muito fruto em nossa vida, Senhor. Tu conheces nossa estrutura, nossos pensamentos, Tu conheces o nosso passado, hoje e também, Senhor, o amanhã. Então ministra sobre nós, porque nós precisamos de Ti, precisamos da Tua direção, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua proteção, precisamos de Ti, Jesus. Tu és a nossa vida. Fala conosco, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Podem sentar-se. Graças a Deus. Aleluia. O Evangelho de Lucas é um evangelho maravilhoso, singular, cheio de detalhes, e ele narra nos primeiros 2 capítulos as profecias a respeito de João Batista, a respeito de Jesus, e essas profecias se cumpriram, e Jesus veio. Irmão, Jesus veio, essa é a notícia. Ele veio para nos dar vida, Ele veio para nos resgatar, Ele veio por amor a mim e a você, Ele veio cumprir os propósitos do Pai, e todo aquele que crer no Senhor Jesus, será salvo, nós somos salvos. O tema desta pregação é do rio para o deserto. Jesus, Ele nasce ali na manjedoura, mas Ele cresce. Possivelmente, boa parte da vida de Jesus,
ao lado de seu pai, ele deve ter trabalhado como carpinteiro. Mas desde os 12 anos de idade, nós vemos, aos 12 anos ele no templo, já falando a respeito da palavra, e os doutores na lei ficaram impressionados. Por quê? Porque Jesus era um estudioso das Escrituras? Não, ele era a palavra, ele era a própria palavra. João fala sobre isso, que Jesus era o verbo de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito de Deus Pai. Mas Jesus cresceu, irmãos, e aos 30 anos então, como diz aqui o discípulo Lucas, o discípulo de Paulo, na verdade Lucas não andou com Jesus, mas conheceu a Jesus através da vida do apóstolo Paulo, muito provavelmente. Lucas narra aqui que Jesus, aos 30 anos, então, começa o seu ministério. Lá no verso 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Mas antes de começar o seu ministério, o que Jesus fez? Ele se submeteu ao batismo. O batismo, então, de João Batista era para quê? Para arrependimento de pecados, para que pecadores arrependidos pudessem testemunhar que estavam nascendo de novo, que eles queriam abandonar os maus caminhos e viver para a glória de Deus, que eles estavam arrependidos de terem ofendido a Deus com sua desobediência, e por isso passavam pelo batismo nas águas, como um lavar remidor, gracioso de Deus. Mas por que Jesus foi batizado? Vimos hoje pela manhã, ele não tinha pecado algum, nunca pecou, não há mancha no Senhor, não há nenhum pecado, mas ele se colocou em nosso lugar, ele veio para isso. Qual é o ministério do Senhor Jesus? Tomar sobre si as nossas dores, a nossa culpa, nos salvar. Então Jesus se submete ao batismo, para que fosse cumprida toda a justiça de Deus, para que todos vissem ali que o Senhor Jesus estava se humilhando. O batismo para Jesus era um batismo também de quebrantamento, de humilhação, porque o Deus de toda a glória estava se submetendo ao mesmo caminho, de pecadores, sem ter pecado algum. Mas a palavra de Deus que diz que Jesus se fez pecado para salvar você e a mim. Amém? Então Jesus desce às águas, e quando Jesus desce às águas, algo maravilhoso acontece. Jesus ora, e quando Jesus ora, os céus se abrem, o Pai fala, o Espírito Santo desce sobre ele. Quando nós oramos, o Senhor ouve o nosso clamor. A oração é a nossa vida, é a nossa comunhão com Deus, e como vimos pela manhã, Jesus nos ensina isso. Ele tinha uma vida de oração. Oração, orar é falar com Deus, é dar tempo para ouvir a sua voz, é clamar ao Senhor. E nós vimos que no Evangelho de Lucas está recheado de passagens onde Jesus, ele vai clamar ao Pai, ele vai orar, ele vai suplicar ao Senhor. Jesus Cristo, ele diz a palavra do Senhor lá em Isaías, que o Senhor, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então no batismo também o Senhor estava se identificando comigo e com você, passando naquelas águas. O batismo de Jesus também revela a sua decisão aos 30 anos, na sua maioridade, na sua maturidade, assim, na mesma idade que os levitas começavam a servir no templo, Jesus reitera sua disposição de servir a Deus. E hoje pela manhã eu falei à igreja, é tempo de decisão, de você abandonar teus maus caminhos e dizer ao Senhor: Senhor, eu decido te servir, te honrar. Eu quero, Senhor, eu tomo uma decisão de ser um servo teu, de me submeter à tua vontade. Você não nasceu simplesmente para ser um profissional de sucesso, um pai de família, uma mãe de família. Apesar de todas essas coisas, se forem feitas para a glória de Deus, agradam o coração de Deus. Mas você nasceu para glorificar ao Senhor, para ser um servo, um instrumento de Deus, aonde você estiver. Então Jesus reitera a sua decisão de servir ao Pai, e ele se submete ali ao batismo.
Jesus, ele viveu, como eu disse, antes como carpinteiro, mas agora era chegado o tempo de agir. Às vezes nós caminhamos com Jesus. Quem lembra aqui da sua conversão? Você lembra o dia da sua conversão? Eu lembro, irmãos. Oh, glória a Deus. Que dia maravilhoso é o dia que Jesus entrou na nossa vida, na nossa história. O dia que tivemos um encontro com o Senhor e cremos, e nós tivemos a graça de crer nele como nosso Salvador, de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, e a partir daquele momento, a partir daquele instante, o Senhor, ele nos tirou da morte, nos trouxe para a vida. Começamos a caminhar. Você lembra das suas primeiras aulas na escola bíblica? Lembra lá, né? As primeiras aulas? Pois bem, a gente vai crescendo, Jesus também ia crescendo, mas chega um momento que é o momento de servir, é o momento de tomar uma posição, de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu já recebi a tua graça, eu te conheço como meu Salvador, agora, Senhor, ó Deus, usa-me para a tua glória e para o teu louvor. Então nessa noite, se você ainda não está servindo ao Senhor na obra de Deus, eu te convido, toma essa decisão. Um novo ano se aproxima, serve ao Senhor, procura fazer alguma coisa para Deus. Hoje pela manhã eu fiquei muito feliz, uma irmã me procurou e falou: pastor, não me deixa à toa, eu não aguento ficar sentado, eu quero fazer alguma coisa. Eu falei: opa, vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor. Tem a capelania hospitalar, tem o coral, tem a área de ensino da igreja, tem os obreiros, tem o evangelismo, tem muita coisa a ser feita, tem a juventude, tem o ministério das mulheres, dos homens, irmãos, e nós não devemos olhar só para dentro, há uma cidade inteira para ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Há pessoas hoje cativas, e através da sua vida, elas verão a glória de Deus. Aleluia. O batismo de Jesus então também nos revela que ele tinha uma vida de oração, e nos chama a orar. Sabe às vezes por que você fracassa? Porque você não ora. É porque às vezes nós somos até derrubados pelo nosso inimigo, porque a nossa vida de oração é estreita, é pequena, é minguada, é pálida. Para você orar é um sacrifício. Tudo acontece para que você não ore, e você às vezes vai se acostumando com isso, mas o Senhor te chama nessa noite a você se lembrar do dia da sua salvação, no dia do teu batismo, dos teus primeiros passos, e que o Senhor estabeleceu esse caminho. Clama a mim que eu vou te responder, fala comigo, eu sou o teu Deus. E Jesus nos ensina, no meio do seu batismo, Jesus ora. Para que Jesus fez aquilo? Para ter comunhão com o Pai. Sabe, nós oramos quando nós estamos passando por lutas, nós oramos quando estamos enfermos. Quantos já foram curados por Jesus aqui? Eu já fui curado pelo Senhor. Quantos já viram o milagre do Senhor em sua família? Eu já vi. Jesus é real. E aí quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós oramos e vamos para a reunião de oração e buscamos a consagração e fazemos propósito com Deus. Mas Jesus aqui, ele estava no momento de paz, no momento maravilhoso da sua vida. Ele estava iniciando o seu ministério como Salvador dos homens, sendo filho de Deus Pai, e ele ora ao Pai. Por quê? Porque ele queria ter comunhão com o Pai. A nossa oração não deve ser só uma oração de pedir nas nossas necessidades, mas de ter comunhão com Deus. Deus não é simplesmente um Deus distante. Sabe qual é o nome que Jesus recebe? Emanuel, Deus conosco. Se você orar, o Senhor vai te abençoar, Ele vai falar contigo, Ele vai ouvir o teu clamor. Amém, irmãos? Então Jesus buscava a comunhão com o Pai. Jesus estava ali na presença do Senhor, e Jesus ali foi capacitado pelo Espírito Santo. O pastor, Jesus já não era capacitado? Claro, ele era filho de Deus Pai, mas agora ele estava em forma humana, ele sentia as nossas dores, ele podia ser tentado,
ele podia sofrer, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço, doía no seu coração a humilhação, como dói quando nos humilham. Ele passava por dificuldades e ele, sendo 100% homem, 100% Deus, carecia do poder, da unção do Espírito Santo. Então o Pai abre os céus e diz: este é meu Filho amado, e o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba sobre a vida de Jesus. Um dia também, quando você se rendeu a Cristo, se você ainda não se rendeu ao Senhor, ou se você está distante de Deus, eu quero te dizer nesse domingo: volta para o Senhor, porque quando você está em Cristo Jesus, sabe a maravilha que acontece? Você passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Você não está mais sozinho, a tua força vem de Deus, a tua resistência vem do Senhor, até a fé para você crer no Senhor vem do próprio Deus, é dom de Deus. O Espírito Santo então repousa sobre o Senhor Jesus e lhe dá capacidade, ele é capacitado. Deus é aquele que nos capacita, porque nós passamos por dificuldades também. Há momentos que nós estamos longe, fracos, longe de Deus mesmo, fracos na fé. Há momentos que fraquejamos, se não for o Senhor por nós, somos destruídos. Há momentos também que uma má notícia chama outra, e chama outra, e chama outra, e você pensa que você vai sucumbir. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, a mesmo passando pelos vales, a permanecer firme no Senhor. Você está aqui nessa noite porque o Senhor te trouxe, porque o Senhor está falando com você, é Ele que te capacita, não é na tua força, não é nas tuas habilidades, é o Senhor que te capacita. Se você crê nele, se você é filho de Deus Pai também, como Cristo Jesus, através de Jesus, se você é filho de Deus Pai, saiba que Ele é aquele que te fortalece e te capacita, para que você possa também enfrentar os desertos, enfrentar as dificuldades e vencer. Como homem, Jesus, ele precisou ser revestido do poder do Espírito Santo, e eu e você precisamos mais do que nunca desse poder. Sabe, por vezes nós nos acostumamos com as coisas da igreja, com os cultos, com os louvores, e deixamos de buscar o Senhor, e deixamos de clamar por Deus. E vamos à igreja e voltamos, até lemos a Bíblia e deixamos de buscar, e aí nós vamos nos enfraquecendo. Nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo. Nós vivemos dias difíceis, Jesus está às portas e as dores estão aumentando. O inimigo, ele não dorme, ele não tira férias, não tem feriado, não tem nenhum dia que ele não venha tentar te destruir, te separar de Deus, destruir tua família, destruir tua fé. E você tem que estar revestido do poder de Deus, não apenas ter a carteirinha da igreja. Ainda bem que aqui nem tem carteirinha, porque tem crente que acha que a carteirinha vai ser o passe livre no céu, né? Vou apresentar minha carteirinha para o anjo, falar assim: olha, eu sou era lá da igreja Cristã Nova Vida. O anjo: olha, essa carteirinha não tem valor aqui não, meu filho, aqui é o sangue do Cordeiro, ou tem o sangue do Cordeiro sobre sua vida. Irmãos, nós precisamos mais do Senhor, mais de Deus. Nós vivemos dias, sabe, de falta de fé. Nós vivemos dias de uma militância, não é uma militância política, é uma militância contra Deus, contra o Senhor, contra a nossa identidade como filhos de Deus. Nas universidades, nas escolas, há uma militância contra Deus, querem dizer que Deus não existe, que tudo foi obra do acaso. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor sabe o nome de cada uma das trilhões de estrelas, porque foi Ele que criou, e Ele criou você também.
e Ele salvou você através de Cristo Jesus. Ou se você está longe do Senhor, o Senhor Jesus manda te dizer, coloca aqui no meu coração nessa hora: volta enquanto é tempo, volta para o Senhor, abre o teu coração para o Senhor. Os teus amigos vão dizer que Deus não existe, os professores da faculdade vão dizer que isso é coisa de ignorante, o inferno se levanta para tentar matar a tua fé, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que te capacita a crer, a ver, não pelos olhos naturais, mas ver pela fé. E Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo, e logo depois do seu batismo, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Foi o Espírito que guiou Jesus. Depois diz a palavra de Deus, se você ler o Evangelho de Lucas, que o Senhor Jesus retorna a Galileia no poder do Espírito. Depois diz mais que Ele agiu no poder do Espírito na sinagoga. E depois diz mais que Ele foi ungido pelo Espírito para fazer o bem, curar todos os oprimidos do diabo. Jesus fez isso no poder do Espírito Santo. E sabe o que Ele diz para mim e para você? Se você crê em mim, em meu nome você fará coisas ainda maiores. A nossa luta não é contra pessoas. Está pensando que a luta é contra seu familiar, seu parente, contra a pessoa do trabalho, contra o teu vizinho? A sua luta é espiritual, é a sua alma que está em jogo, é a sua vida que está em jogo. Jesus fez o que fez porque Ele era o Filho de Deus, estava capacitado pelo Espírito Santo, e Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito sobre vós. Antes o Espírito Santo só vinha sobre o sacerdote, sobre o juiz, sobre o profeta, sobre o rei. Eram gotas no meio do povo, não estava disponível para todo o povo, mas em Cristo Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Clama, busca, diz a Ele: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu não quero viver uma vida de religioso, vivendo um relacionamento à distância. Irmãos, Deus não tem o WhatsApp, é através da oração que você fala com Ele, é clamando ao Senhor, é buscando. Pastor, como que eu busco a Deus? Quando você se levantar, dobra os teus joelhos e diz: Senhor, eu preciso de Ti, fala comigo, eu te bendigo, eu te louvo por mais um amanhecer. Senhor, toma minha vida em Tuas mãos. Teve um tempo na hora do almoço, dobra os teus joelhos e diz: Senhor, obrigado, já passou a metade do dia, já fiz tanta coisa, mas eu quero mais de Ti, quero mais da Tua presença, quero mais do Teu Espírito. Chegou em casa à noite, dá glória a Deus. Sabe, irmãos, quando eu estive em Moçambique como missionário, eu aprendi muito com a irmã Rosa. A gente ia sair da base missionária para ir evangelizar. A irmã Rosa: vamos orar. Orava. Vamos entrar no carro agora. Entrou no carro. Quando a gente chegava na aldeia para evangelizar, antes de sair do carro, ela: não abre essa porta, vamos orar primeiro. E a gente orava, clamava a Deus, o Senhor enchia a gente com a sua presença. Amanhecia o dia, café, não sei o que, vamos orar. Vida de oração, vida de oração. Nós devemos clamar pelo Senhor. Quando você pede a Ele, Ele te dá porção dobrada, sacudida, recalcada, transbordante do seu Espírito. Há uma parte muito interessante aqui entre o batismo de Jesus e a sua entrada no deserto, é a sua genealogia. E geralmente a gente pula a genealogia, né? Até eu pulei hoje para remir o tempo. Mas o que essa genealogia nos fala? A genealogia apresentada por Lucas, ela apresenta Jesus como filho do homem, como 100% homem, que sentia dores, que sentia aflições, que podia ser tentado, mas ele também apresenta como filho de Deus. Lá no final da genealogia, antes do capítulo 4, está escrito filho de Deus. Essa é a genealogia do nosso Senhor. Lucas, ele faz
de forma reversa essa genealogia. Ele começa ali de José e vai até Adão. Sabe o que Lucas está dizendo com isso? O Espírito Santo está dizendo através de Lucas que Jesus Cristo veio remir toda a humanidade, todos os homens. Jesus não é para o outro, Jesus é para você. Jesus não veio salvar somente o teu irmão que está do seu lado, Ele veio salvar você também. Toda a raça humana é alcançada pela graça de Cristo Jesus. Então essa genealogia de Lucas vai de Adão para mostrar que Jesus é o Filho do homem, Salvador do mundo. Também nos mostra que o primeiro Adão fracassou. Onde que Adão estava, irmãos? Adão estava onde? No jardim. E veio Satanás e tentou Eva. Então Eva e seu esposo Adão caíram, fracassaram. Mas veio o segundo Adão, como diz as Escrituras, Cristo Jesus. E assim como o pecado entrou no mundo através de um único homem, também a graça de Deus veio através de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Só que este Jesus, Ele não fracassou, Ele venceu e vitorioso está no seu trono. Ele venceu, irmãos. Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo, Ele venceu o pecado. E todo aquele que nele está é feito mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala dessa genealogia, dessa humanidade de Cristo. Mas nessa genealogia eu também vejo algo muito importante. Olha, você está vendo sua Bíblia aí, a genealogia? Olha aí. A partir do verso 24, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, está vendo aí? Todas as pessoas listadas aí, olhe para mim agora, tiveram alegrias e tristezas. Todas essas pessoas tiveram esperanças, tiveram temores, tiveram preocupações, tiveram problemas, fizeram planos, tinham seu sistema de vida, como qualquer um de nós, eram pessoas como nós, mas todos passaram e foram deste mundo para o lugar que lhes coube. Quem estava arraigado com o Senhor está vivo eternamente. E desses homens, quem rejeitou o Senhor, perdeu a oportunidade da vida eterna, se afastou do próprio Deus. Nós também estamos passando. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que muitos dos nossos amados já não estão entre nós. Você não é um super-homem, um homem de ferro. Mesmo os jovens, nós carecemos de refletir sobre isso. Nós estamos passando e logo, logo nós vamos embora. E para onde você vai? Talvez você diga, não, eu estou abastado, eu tenho minha formação, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha família, esse negócio de ir para a igreja, louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. A nossa segurança não está em coisas, em posses, em capacidades, a nossa segurança está em Cristo Jesus. Desta genealogia, seus nomes estão aqui, mas se eles não permaneceram no Senhor, servos de Deus, se não entregaram suas vidas a Deus de verdade, passaram. Mas aquele que está em Cristo vive hoje e eternamente. Sua vida está passando. É hora de você remir o tempo. É hora de você amar com mais intensidade aqueles que te cercam. É hora de você perdoar aqueles que te feriram. É hora de você rever os teus conceitos, de amar aquilo que Deus ama e de abominar aquilo que Deus abomina. É hora de você valorizar o que tem valor, e o que tem valor é a vida com Deus, porque essa ninguém pode tirar de você, ninguém pode tirar. Irmãos, que nós possamos bendizer o Senhor, o nosso Deus, hoje e eternamente,
porque mesmo no mundo de morte, nós temos a bênção de nos voltarmos para o Senhor numa noite como essa e dizer: meu Senhor, Tu és o meu Deus, que me deste vida, me deste alegria, me deste salvação, Tu és o meu maior tesouro. Volta o teu coração para Deus, volta o teu coração para Deus. Sabe, irmãos, quando estava fazendo o mestrado na UFRJ, eu tive a oportunidade de lidar com pessoas, tão sábias em relação à ciência, aliás, tão conhecedoras, porque a sabedoria é outra coisa, tão conhecedoras, mas sem Deus, tão capacitadas em suas áreas de atuação, e vazias, doutores, pós-doc, tinham servos do Senhor. Nós precisamos de servos de Deus na ciência. A ciência não é inimiga da fé, irmãos. A ciência diz como foi, Olha, como que essas moléculas se unem? Eu sou químico, eu falo de molécula, porque como que essas moléculas se unem? Como que esses átomos se unem? O que tem dentro do átomo? A ciência vai buscando isso. Qual é a substância, que destrói esse vírus, que destrói essa bactéria, que livra dessa infecção? Deus dá a sabedoria, mas o Senhor é a fonte de todas as coisas. A ciência não é inimiga, mas eles estão transformando a ciência num ídolo, como se a ciência pudesse mandar na nossa vida. O Senhor é o maior de todos os cientistas, nele está toda a sabedoria, nele está toda a capacidade, todo o poder. Por que eu falei isso, irmãos? Porque às vezes nós nos deixamos levar por ensinos de demônios, porque o que o diabo quer é que você deixe de crer, é que você ache que na verdade a filosofia humana é que tem razão, que a sabedoria humana é que tem razão, mas a palavra de Deus diz que é o Senhor a fonte de toda vida, sabedoria, alegria. Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Jesus então é levado para o deserto. Depois então de falar do batismo, da genealogia de Jesus, Lucas registra sua tentação no deserto. Irmãos, o que é mais intrigante, ao mesmo tempo maravilhoso, é ver que não tem nenhum espaço entre o batismo, o momento que o céu se abre, e Deus Pai fala: este é meu Filho amado, o Espírito Santo vem sobre Jesus e o capacita, e logo em seguida nós vemos o deserto. Não há intervalo entre a voz do céu e a investida do maligno, entre a glória do batismo e também a dureza da tentação, entre o amor do Pai e as artimanhas do diabo. Jesus acabou de sair do Jordão, cheio do Espírito, e foi conduzido pelo Espírito para onde? Para o deserto. Foi o diabo que arrastou Jesus? Não. Aliás, irmãos, se o diabo pudesse, ele não tinha enfrentado essa briga. Ele não tem escolha. Nosso Deus não é uma briga de iguais. O Senhor é o Senhor Criador. Satanás é uma criatura caída. A tentação não foi um acidente, não foi um acidente de percurso. A tentação era uma agenda de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que a vida cristã não é uma apólice de seguro contra perigos, contra dificuldades. Entre um grande privilégio e uma intensa aprovação, existe apenas um passo. Hoje nós estamos aqui glorificando a Deus. Amanhã pode se apresentar diante de você uma provação, uma tentação, algo difícil de lidar, e você vai precisar de toda a unção do Espírito Santo, vai precisar da espada do Espírito, que é a palavra. Mas eu quero te dizer desde já, seja no Jordão, seja no deserto, se você entregou sua vida ao Senhor, Ele está contigo, Ele está ao nosso lado. A tentação de Jesus estava no plano de Deus.
No deserto ele foi tentado para provar que era homem perfeito. Jesus tinha fome, mas não foi o muito se alimentar que fortaleceu ele contra o diabo. Sabe o que o Senhor nos diz aqui nesta palavra também, em meio à sua tentação? Que não é na nossa força, que não é nas nossas capacidades, mas é no Senhor que nós vencemos as nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas dificuldades. As nossas dificuldades. Nós vemos algumas verdades muito importantes aqui. Primeiro, o Espírito Santo guia Jesus. O Espírito Santo de Deus veio sobre nós e Ele dirige a nossa vida. Eu tenho certeza, se você é crente no Senhor, que em algum momento da sua vida você ia tomar uma decisão e o Espírito Santo falou: não, filho, não é por aí, não faz isso. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo no Jordão, e agora, depois do seu batismo, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali o Senhor tem um encontro com o maligno. Satanás bem que tentou de tudo, mas ele foi vencido. Sabe, o protagonista desse texto não é Satanás, é Jesus, o Filho de Deus Pai, que destrói as obras do maligno. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus como pomba, agora o impele para destronar Satanás, para derrubar Satanás. O propósito dessa batalha espiritual era que Jesus não apenas tivesse a natureza humana, mas também a experiência humana. Que ele passasse por aquilo que eu e você passamos. Ele tomou o nosso lugar no batismo e no deserto. E sabe, enquanto eu estava preparando essa passagem, o Senhor falou para mim: olha lá, esta noite haverá muitos que estão presos no deserto, mas eu vou libertá-los. Jesus, ele entrou naquele deserto para tirar a mim e a você do deserto. Ele tomou o nosso lugar ali naquela batalha com o diabo para dizer: é possível vencer, crê em mim, segue os meus passos e você vai sair. Há muitos crentes que passaram pelo batismo, foram cheios da graça de Deus, entraram no deserto, mas não conseguiram sair. Nem todos saem do deserto, mas nessa noite Jesus te trouxe aqui, Ele quer tirar você desse deserto, Ele quer te livrar desse deserto. Jesus entra no deserto e o autor aos Hebreus diz assim no capítulo 2, versos 17 e 18, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, falando de Jesus, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. É o Senhor Jesus que nos socorre, é Ele que entra no deserto, segura a nossa mão e diz: vem comigo, filho, eu vou te tirar daqui. É o Senhor que segura em nossas mãos. Não sei como que você está, se você está no Jordão, se você está no deserto, se você já saiu do deserto, ou se você ainda está andando no deserto, mas eu vim te dizer nessa noite, que Jesus Cristo, Ele quer te tirar do meio do deserto, Ele tem um plano para você, um propósito para você, e o propósito de Deus para você não é que você fique no meio do deserto. O deserto nós passamos por ele, mas não é nossa morada. Nossa morada não é no deserto, nossa morada é na presença do Rei Jesus. Aleluia. Outra coisa maravilhosa desse texto é ver que não é Satanás que está atacando Jesus. Às vezes nós temos esse olhar que Satanás ele está atacando Jesus. É Jesus quem está entrando no território de Satanás. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Senhores, irmãos. É Ele que entra ali, o Espírito Santo diz: vai, destrona Ele no deserto, porque Ele tem aprisionado muitos filhos meus no deserto. Jesus entra no deserto,
invade o território. Jesus, ele está empurrando as portas do inferno, e ele mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja do Senhor, diga: eu creio nisso, Senhor, eu creio. Satanás, na verdade, estava sendo combatido, estava sendo incomodado. Só que ele não fica sem reagir. Você já viu quando você começa a buscar o Senhor, parece que o deserto se intensifica, as lutas vêm, fica firme. Jesus não recuou no meio do deserto, ele venceu o maligno no meio do deserto, ele saiu do deserto vitorioso. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua é sairmos dos nossos desertos vitoriosos, falando: o Senhor é comigo. Mas nessa reação que Satanás esboça, ele é completamente vencido. Essa tentação não foi arranjada por Satanás, mas ela foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus para mostrar a mim e a você, quando você está enfrentando as adversidades da vida e você diz, as tentações, você diz: Senhor, eu não tenho como conseguir, e o Espírito Santo te lembra essa passagem, diz: eu venci, segure em minhas mãos, você vai vencer também. Jesus, ele nos dá o caminho, ele é o caminho. Ele é o caminho, irmãos, no meio do deserto, ele é o caminho. Não desiste, não. Às vezes passa pela nossa cabeça a possibilidade de desistirmos, não vir mais à igreja, não servir mais a Deus. Isso é tudo que teu inimigo quer, de você desistir de orar. Eu já orei tanto para o Senhor me curar e não fui curado. Continua orando, continua clamando, Ele vai cumprir seu propósito na sua vida. Ele te ama, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que te amou primeiro. Você acha que se o diabo pudesse, ele não tinha escapado desse embate? Ele sabe quem é Jesus, talvez melhor do que você. Ele sabe quem Jesus é, ele sabe que não tem a mínima chance, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Basta uma palavra do Senhor e o maligno, ele tem que se retirar. Ali no deserto foi lavrada a derrota do diabo. Jesus venceu o diabo. Nessa tentação aqui, Jesus não é a vítima, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele vence. Jesus tem as credenciais do deserto. Talvez você também já tenha as credenciais de ter passado pelo deserto. Essas credenciais, elas são importantes na nossa vida, porque quando você atravessa o deserto, você sai mais forte. Aquele que vence no deserto é fortalecido, aquele que vence em nome de Jesus é experimentado. Sabe, Daniel, ele teve que ir até a cova dos leões, e ali dentro da cova, o Senhor o livrou. Sadraque, aliás, não vou falar os nomes babilônicos não, Azarias, Misael e Ananias. Acertei, Fatinha? Fatinha, minha consultora para nomes difíceis, bíblicos. Esses servos do Senhor, diante de Nabucodonosor, um homem tão prepotente, tão poderoso, que fez uma estátua enorme, e todos os governantes, todos deveriam se dobrar, e todo o povo deveriam se dobrar diante de sua estátua e adorá-lo como Deus. Pois esses três rapazes, diante do homem mais poderoso, eles se agarraram no Deus Todo-Poderoso e disseram: olha, Nabucodonosor, Deus pode até não nos livrar dessa fornalha, se Ele quiser Ele vai nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos nos dobrar a você, nós só nos dobramos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aquele momento era o deserto daqueles rapazes, a fornalha estava na frente, era negar a Deus e ser livre da fornalha, e perder a salvação, e perder a alegria da comunhão com Deus, ou abraçar a fé no Deus Todo-Poderoso e dizer: eu passo pelo fogo, eu sou jogado na fornalha, mas eu não abro mão do meu Deus, eu não vou me dobrar diante de outro Deus.
E aí a gente fica pensando, puxa, é agora que o Senhor vai chegar e não vai deixar Nabucodonosor jogar eles na fornalha. Pois não foi assim, irmãos. Vieram 2 soldados, pegaram aqueles rapazes, e os 2 soldados que os jogaram foram queimados, morreram instantaneamente. Tão quente, tão terrível era aquela fornalha, pois dentro da fornalha, quando olharam, não tinha apenas 3, tinham 4. O 4º homem, Jesus. Nós nunca estamos sozinhos no meio do deserto. Não é Satanás que é o Senhor do deserto. O nosso Deus é o Senhor dos senhores, em todos os lugares, até no meio do deserto, no meio da fornalha. Mas você tem que clamar por Ele, abraçar a fé e dizer: Senhor, me ajuda. É clamando o Senhor. Amém, queridos? Às vezes você vai atravessar por desertos e por tentações. Tem bom ânimo. Sabe, há pessoas que vão chegar para você e vão tentar te mover do altar de Deus. Satanás, ele tenta fazer você tropeçar, você duvidar. Ele tenta te afastar do Senhor. Na quarta-feira eu quero completar essa mensagem. Nós vamos ver o que Jesus destronou as ofertas do maligno. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, entre as muitas que o Senhor já falou a nós. Às vezes nossa vida, nós estamos em águas, como no Jordão, na fartura, na abundância, em momentos gloriosos, e logo em seguida enfrentamos desertos. Só quem sabe o que está à frente é o nosso Deus. Eu não sei, você não sabe, mas uma coisa nós podemos crer: se você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, o mais Ele fará. Se você o buscar, você vai encontrá-lo. Se você confiar nele, Ele vai te sustentar. E se você está paralisado no deserto, nessa noite o Senhor Jesus te chama: segura em minhas mãos e sai daí. Não é o teu lugar. O deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. O deserto não é lugar de morada do povo de Deus. Jesus ficou 40 dias no deserto. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos que o povo que rejeitou o Senhor ficou 40 anos zanzando no deserto, e por terem rejeitado a Deus, não conseguiram sair do deserto. Aquela geração toda morreu no deserto. Talvez você estivesse esperando nessa noite uma mensagem de Natal com Jesus numa manjedoura. Essa é verdade, e é maravilhoso saber que o Salvador veio. Mas essa noite o Espírito Santo, Ele me dirige a falar contigo de uma forma mais grave. Mais grave. Não rejeita o Senhor, se arrepende. Se você rejeitou a vontade de Deus, se você abandonou o Senhor, se você acha que você está aqui só porque você foi convidado e ficou sem graça de dizer não, o Espírito Santo te diz: olha, fui eu que te trouxe. O Senhor não quer que você morra no deserto, Ele quer que você entre na terra da promessa, nos novos céus e na nova terra. Jesus entrou no deserto e saiu vitorioso, glorioso, e é esse caminho que Ele quer que eu e você passemos. Há desertos na nossa vida, sim, mas não é um lugar para a gente ficar parado. Segura nas mãos do Senhor. Sabe, eu lembrei de um hino antigo que diz assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Levante e louve ao Senhor. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Oh, aleluia, não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe. Antes de sair, abençoe o teu irmão e diz: olha, Jesus é contigo, Ele é o Senhor que te tira do deserto. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe ricamente. Deus te abençoe.